Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Gilberto para mais uma sessão de dicas de Flutterflow. Hoje vai ser uma aula mais ou menos rápida e a gente vai continuar falando de drop-down, tá? O que eu tenho percebido é que existe várias formas de você povoar drop-down e selecionar drop-down. Então, eu praticamente estou me especializando aí no drop-down e eu tenho vários vídeos aí, sempre a gente está falando coisas do drop-down. E hoje também a gente vai finalizar talvez aí todo o entendimento aí do drop-down, tá? E lembrando, né, eu sou estudante, aluno, tá? E a gente ainda está aprendendo. Então, podem me criticar, podem dar a sua opinião e podem me ensinar também caso eu venha a cometer algum deslize, tá? E então, eu vou primeiro apresentar o cenário que a gente vai trabalhar o programa já em funcionamento, tá? Então, veja bem, um aplicativo aqui que a gente faz de teste mesmo. Vou partir lá da tela inicial. Esse aplicativo de teste, a intenção nossa é só realmente validar tudo que a gente está aprendendo, tá? E então vamos lá. Eu tenho várias telas aqui. Uma das telas é a tela 04. Na tela 04 eu estou... Chegamos nela, tá? Só para vocês entenderem, essa parte aqui que eu chamei de configuração de preços, né? A gente tem um determinado produto, esse produto tem uma atividade, ele está inserido dentro de um serviço e ele tem o preço, tá? Então aqui eu tenho três tabelas aqui subordinadas à tabela principal, que é a tabela de preço. Então é como se a gente tivesse aí a tabela de escola, matéria e aluno, né? Ou então país, estado, cidade, tá? É tudo mais ou menos nesse sentido aí. E aí, a ideia aqui é fazer uma tela include, né? Um inclui, altera, exclui, né? Aqui eu tenho um inclui, aqui eu tenho um exclui, aqui eu altera. Mas hoje praticamente vamos ficar na parte do altera. E aí quando a gente escolhe, por exemplo, um determinado item aqui que a gente vai fazer alteração, cliquei para fazer edição, né? Então esse item que a gente está alterando, ele pertence a uma atividade e tem vinculado a ele um serviço, e esse item é um produto, tá? Então vamos pegar aqui a tabela de as coleções que a gente está trabalhando, só para vocês entenderem, vamos passar rapidamente, só um minutinho. Então, essas aqui são as nossas tabelas. Nós vamos trabalhar, nós estamos mostrando aí a tabela de preços, né? Deixa eu já retirar a minha pessoa daí, porque agora não precisa mais mostrar a imagem não. Bom, então a tabela de preço, como eu havia falado, vamos entender, a tabela de preço é uma coleção de produtos aí, e esse produto aqui eu tenho 4 produtos cadastrados, e esses produtos eles têm uma atividade vinculada a esse produto. Então esse aqui é o registro principal, tem uma atividade, um serviço e também um produto, porque a minha tabela de preço, na verdade, veja bem, eu falei que é um produto, mas são a precificação de um produto que está cadastrado aqui na minha tabela de produto. Então esse aqui são a minha vamos imaginar aí
uma imobiliária. Esses dados aqui são bem genéricos, né? Então, meu produto é a casa que está sendo vendida, né? E aí, de repente, esse produto também, ele tem atividade aqui pode ser venda de imóvel, e ele tem um serviço vinculado. Esse serviço pode ser uma derivação da atividade, né? E, e aí o que importa para a gente é a subordinação, né? Então, na minha tabela de preço, obviamente, nos meus campos, eu não vou trazer todas as informações que estão na atividade, eu simplesmente trago a referência. A referência lá da atividade, a referência do produto e a referência do serviço. Então, essa tabela, né, ela vai consolidar essas outras 3 tabelas aqui. Então, eu vou precificar essa tabela aqui. Então, vamos imaginar que essa tabela de preços aqui, se fosse, igual eu falei, do imobiliária, na medida que a gente, então, alugou aquele imóvel. Então, esse aqui é a tabela de preços, poderia ser, por exemplo, o contrato. E aí eu coloco, na atividade eu poderia colocar que seria o proprietário, o produto seria o imóvel da rua X, e o serviço seria o aluguel, venda, ou compra, ou troca, coisa mais ou menos nesse sentido. Mas enfim, a criatividade aí vai fazer a gente poder imaginar qualquer coisa, né, nesse contexto. Então, a grande coisa importante para a gente aqui é que a gente vai fazer a edição dessa tabela e eu vou trocar uma atividade, ou um produto, ou um serviço dentro da nossa, que eu chamei aqui, tabela de preço, ok? Então vamos voltar para cá. Então aqui foi o que eu acabei de mostrar nas coleções, né, de trabalho. Então eu tenho aqui um determinado tabela que já tem um preço aqui. Por exemplo, um outro exemplo aqui, que eu vou alimentando com informações genéricas as minhas tabelas, já que é teste, né? Então eu imaginei que um médico, a atividade dele é geriatria, dentro da geriatria o serviço dele é cirurgia. E o preço que ele cobra de cirurgia seria isso aqui. Mas assim, você tem a consulta, né? Eu poderia ter um outro serviço que seria consulta convênio, uma consulta particular. Então assim, isso aqui dá pra gente imaginar muitas coisas aqui. O que importa é que na precificação, eu estou fazendo a precificação desse médico no contexto do convênio. Poderia ser desse imóvel no contexto de aluguel e assim por diante. Mas vamos prosseguir, senão a gente vai ficar empacado aqui nisso aqui. Então escolhi quem é que eu vou editar. Na edição, esse médico é geriatra, de repente eu vou passar ele para uma nova categoria. De repente ele está na cirurgia, eu vou fazer uma... Isso aqui não está, nesse momento aqui na compilação, aqui está desativado, tá? Isso aqui não está funcionando não, mas só para entender que a gente vai, né, navegar por essas praias aqui, ok? Bom, então vamos conhecer o nosso fonte, o nosso projeto. Eu estou aqui na tela de alteração, que é onde que a gente vai trabalhar principalmente, mas na tela de alteração, o que me levou lá foi aquela tela anterior, vamos chamar a tela inicial aí. A única coisa de relevante que tem aqui, nós não vamos trabalhar nessa tela, é que quando eu clico no que eu quero editar, né, ele vai fazer uma ação aqui de navegar para a tela de alteração. Na tela de alteração, ele está passando um parâmetro para aquela página, e esse parâmetro aqui é a referência desse registro aqui que está selecionado, tá? E aí esse registro que está selecionado, ele está dentro do List View, né? E quando clicou nesse registro, em qualquer um dos campos, então vamos ver aqui o container, né?
Deixa eu sintonizar aqui direitinho. Container de preços, ok. E aí, ops. Tá. Então é um list view, né? E aqui na ação temos aqui o container de trabalho. Dentro do container de trabalho aí eu tenho aqui são 4 containers, aqui 3 containers, container 0, container 1, container 2, tá? Tem um container aqui que eu chamei de trio, é que ele, dentro dele está a atividade, está o serviço, e quando clicar, esse aqui é o grande container de trabalho, logo após o list view, né? Aqui nós temos uma ação, que essa ação é o seguinte: eu criei nessa página aqui uma variável que eu chamei ela de preço clicado por referência, e porque em qualquer um dos itens que você clica aqui nessa tela, né, ele passa primeiramente pelo container. Então se você clicar ali, ele vai guardar nessa variável da página a referência desse produto aqui que está nessa linha aqui. E essa referência é o que vai ser passado no momento que eu chamar, né, a ação para ir para aquela próxima página. Ela está dentro é o que vai ser recebido lá na outra página, o documento recebido pela referência dessa tabela de preços que nós estamos aqui, tá? Então aqui já vamos sair daqui e vamos lá para a nossa página de preços de alteração. Chegamos aqui, a gente pode ver aqui no scaffolder, né? A gente tem aqui aquele registro da tabela que nós recebemos. É um registro só, porque é o registro que eu vou alterar, né? Então, baseado nesse registro, a gente vai então alimentar os nossos campos aqui. Então, aqui é o nosso ambiente principal de trabalho. Então aqui eu já percebo que eu tenho nessa linha aqui a atividade, o serviço e o produto, e algumas outras informações daquela tabelinha que estava na página anterior. Então tá. Essa atividade aqui, quando a gente recebe a informação, ela é fixa, é do registro que a gente está alterando, né? Mas aí, se ele quiser um novo nome, um novo campo para a atividade, ele vai escolher aqui, ok. Então, conhecendo aqui nossa aplicação, algumas tabelas aqui a gente já fez, porque são coisas simples, né? Então, no primeiro nível aqui do scaffold, a gente tem aquela tabela por referência, a tabela de preço, que eu obtive ela a partir daqui, né? Então é um documento por referência, essa tabela, e ele, a origem dele é que está na variável recebida, que é o documento por referência da página anterior. Ok. Bom, então, por exemplo, nesse nosso container de serviço aqui, eu já tinha algumas tabelas vinculadas aqui, mas eu deixei em branco a da atividade, porque se a gente perceber aqui, no nosso container de trabalho, nosso grande container de trabalho, eu tenho a minha linha da atividade, eu tenho a minha linha de serviço, eu tenho a minha linha de produto, e todas elas vai possuir praticamente os mesmos campos na tela, tá? Então se a gente programar uma dessas linhas aqui, as outras são iguais, tá?
Ok, então vamos na linha da nossa atividade, tá? Fazer a primeira coisa que seria a vinculação das tabelas ligadas, né, nos nossos drop-down aí, ok? Nós temos dois drop-down, esse e esse aqui. Bom, então minimizei aqui as nossas linhas de trabalho, vamos ficar só com a linha da atividade, né? E aí eu tenho dentro desse container uma linha. Dentro dessa linha nós temos o drop-down 1 e o drop-down 2. Tá? É muito importante, às vezes, a gente saber aonde que a gente vai conectar uma coleção, porque essa coleção, se a gente vincular ela num elemento aqui inapropriado, a gente tem problemas aí, né? A gente já sabe disso. Bom, vamos lá. Nesse nosso caso aqui, o lugar correto mesmo aí de vincular seria no drop-down, tá? Esse drop-down nosso aqui, ele poderia ser um campo texto, porque essa informação que está aqui, né, da atividade, do registro que a gente está mexendo, ele não vai ser alterado aqui. Ele vai alterar quando eu escolher uma nova atividade. Escolhi uma nova atividade aqui, ele vem e já detecta que aquele campo foi alterado e coloca aqui. Então, por exemplo, aqui vem geriatra. Aí eu abro e escolho professor. Aí escolho professor, aqui ele, né, vai substituir depois lá no botão salvar. Depois que ele substituir no botão salvar, faz o update, então aqui passa a ter a nova atividade. Aí vai estar escrito aqui, professor, tá? Bom, então essa atividade aqui, isso aqui, como eu falei, poderia ser um campo texto, mas eu vou deixar drop-down aqui só para a gente ver as possibilidades do drop-down, tá? Então no drop-down, nesse momento aqui, a única propriedade que eu vou configurar dele é o hint. O hint é o que vai, né, ser mostrado aqui. E aí, só que para isso eu tenho que ligar aqui, né, qual é a tabela que vai me mostrar, né, qual é a coleção que vai ser apresentada nesse drop-down. Então, vamos aqui adicionar uma coleção. Essa coleção, ela é uma coleção, um documento com referência, que a referência é o documento que veio da página anterior, que nós estamos alterando ele, tá? Essa tabela é minha tabela de atividade, e aí essa tabela, seria, na referência dela é a tabela de preços, tá? E o que ele vai ser mostrado aqui é um campinho que guardou na nossa tabela de preço a referência da atividade, ok? E aí nós já temos uma coleção ligada a esse drop-down. E no drop-down, na propriedade dele que a gente vai, a única que a gente vai configurar, é o hint, é o que vai ser mostrado, né? Então, o que vai ser mostrado aqui está aqui na nossa tabela de atividade. Eu já pego o nome, porque, né, na tabela, eu já falei que na tabela de atividade, ela já está linkada no produto que estava na página anterior, então aqui simplesmente me interessa a mostrar o nome dele, tá? Ok. Bom, isso está devidamente configurado, já vai ser mostrado. Vamos salvar e compilar e ver o resultado, né? Expirou. Ok, já acelerei o processo aqui só para dar rapidez na nossa aulinha, né? Então, na tela 04,
eu vou escolher um determinado produto que está sendo precificado e marcos com geriatra, ok? Aí acabamos de, né, fazer esse drop down. Ó, eu estou clicando nele aqui e ele não está me permitindo eu fazer alterações. Por isso é que eu comentei que aqui poderia ser um elemento texto, né? E aqui agora a gente vai programar nova atividade, tá? Só para confirmar aqui, se eu entrar no segundo item aqui, que é o ritmo core, tá? Ele já é ginecologia e assim por diante, ok? Então, vamos voltar lá para o nosso projeto. Agora a gente está no Dropdown 2, atividade 1 e atividade 2, tá? Essa atividade 2, ele vai ter algumas características. Eu preciso vincular nesse drop-down aqui uma coleção. Essa coleção, ao contrário dessa aqui, ela vai ter que nos mostrar todos os registros da atividade, enquanto essa aqui não. Tanto é que essa coleção aqui é um documento por referência, né? Quando eu criei ele aqui, ele foi um documento por referência e a referência veio, né, do nosso produto que está aqui no Scaffold. Então tá, então agora vamos criar para esse Dropdown 2 uma coleção. Essa coleção é uma Query Collection, tá, de atividades, é uma lista. Eu tenho um filtro porque todo o que eu faço é multi-empresa, então no meu filtro eu pego o campinho que só me interessa as coisas que está na empresa fulana de tal que eu estou trabalhando. É uma variável global que guarda o número da empresa, ok? Então já temos aí uma tabela vinculada, ok. Bom, agora nós precisamos mostrar nessa tabela os elementos, tá? Aqui a gente faz uma pequena abstração, porque praticamente eu tenho duas coisas que eu preciso nesse drop-down aqui estar disponível para ser usado na sequência, tá? Eu teria que ter guardado aqui a identificação desse registro, né, a referência desse registro e também o nome, né, da atividade, ok? Então são duas informações. E aí, para isso a gente vai nos parâmetros aqui desse elemento drop-down, nós vamos trabalhar com Option Values, tá? Lembrando que eu vou precisar também de Option Labels, lembrando que por default essa propriedade vem desligada, né? E então quando você começa a trabalhar, já que a gente tem essa necessidade, nós vamos acionar os labels. Esse Option Labels aqui, ele vai carregar o nome, né, de todas que a gente visualiza nesse elemento. Se eu tiver lá 5 atividades cadastradas, o label é o que eu vou visualizar. Mas aqui no Option Values, eu vou pedir para ele selecionar para mim um campinho aqui, que é a referência desse registro que vai ser clicado, tá? Porque você vai ver que nós vamos precisar disso. Então, vamos lá. É a minha coleção de atividades. Essa coleção de atividade, eu quero um campo. O campo que eu quero lá é o campo referência. Então, esse aqui é o mapa dos meus campos. Get Document Property. Pego qual é o campo que eu quero, e o campo que eu quero é a referência, que é o Document ID, mesma coisa, né? Ok? E aí, no meu Option Values, eu quero o Document ID porque eu vou precisar dele. Mas eu também nos labels, eu vou precisar mostrar o nome desses elementos que estão aqui. Então, atividade, novamente o mapa,
pegamos o campo e o campo que nos interessa é o nome. Esse é o que vai ser apresentado, tá? Praticamente, então, essa configuração está pronta. O hint eu não mudo, porque seleciona uma nova atividade. Então, que é esse que está escrito aqui, tá? Valor inicial, eu também não mudo, eu não sei qual, nem se o usuário vai clicar nesse drop-down, né? Eu sei que ele está mostrando atividade aqui, e de repente, se ele tiver intenção, ele vai clicar aqui. Quando ele clicar aqui, abre a árvore de nomes, tá? E quando a gente seleciona, o Document ID vai ficar disponível ali para que você vai perceber que a gente vai usar agora, tá? Bom, então, nesse caso aqui, vamos novamente fazer o teste. Ctrl S, salvei. Vou fazer um Start Reload. Vou congelar. Tá, então, vamos lá para a tela 4. Tela 4. Só a minha precificação. Vou entrar num registro qualquer aqui para editar ele, tá? Ele já na atividade falou que é o geriatra e de repente eu vou mudar para urologia. Bom, ele não alterou aqui porque nós ainda não fizemos update no banco de dados, tá? Mas então esse aqui é um registro que quando a gente mandar alterar, ele vai colocar essa informação na tabela de precificação, ok? Então vamos continuar. Agora, nós temos uma coisa bem interessante, aí é um conceito de trabalho que vocês vão ter que entender e ele se faz necessário, tá? Porque, olha, quando eu clico nesse elemento, tá? Eu no momento futuro de fazer o update, eu tenho que pegar a informação que está aqui nesse elemento e eu tenho que levar ela lá para a tabela, né? Lá para a tabela. Então, lá na minha rotina, né, nas minhas ações de alterar, eu praticamente eu precisaria dessa referência, mas essa referência para mim ter ela, é interessante que previamente eu guardo essa informação no momento que ele selecionar, né, esse campo, o usuário, né? Então, eu vou criar uma variável local. Então, vamos lá no nosso scaffold, tá? Vamos criar uma variável local. Na verdade, eu já teria ela criada aqui, que é o seguinte, var atividade clicada. Eu chamei ela por referência. O nome aqui você batiza ela com qualquer nome, mas vou remover ela aqui, criar ela aqui, já que nós estamos na atividade, né? Então, vou criar uma variável nova. O nome dela é var, de variável local. Atividade, que é a nossa tabela coleção de atividade, clicada, por referência, tá? E esse documento que será guardado nessa variável é um document reference. Opa, é esse cara aqui, então, que vai me ajudar na hora de salvar. E aí, é um document referência que ele vai guardar nessa variável da coleção atividade, ok? Beleza, então eu tenho isso aí em mente. Ok. Então agora que a gente tem isso, vamos programar a clicada nesse drop-down, né? Então é uma ação, tá? Vamos aqui abrir minhas ações, vou criar uma ação. Essa ação aqui, ela vai ser de State Management, né? A nossa variável, ela está na page State, tá? E ela lá é o nosso atividade clicada referência. Tá? Então, vou, no momento de clicar, vou setar essa variável e vou setar com o quê? Bom, ela...
Nesse momento a gente tem que entender o seguinte, que dentro daquele drop-down, ligado à minha atividade lá, eu tenho N registros. E ele clicou em um desses. Tá? Então aqui eu preciso agora falar qual é o elemento, qual é a linha que está clicada. Se ele tiver, por exemplo, 10 registros, clicou na linha de número 8, lá da atividade. Então, eu vou falar aqui no primeiro momento, vou procurar qual é o registro dentro da atividade, e aqui, tá, com bastante cautela aqui, a gente vamos fazer esse caminho aqui para ele localizar. Então, é um filtro que eu quero fazer para saber em qual linha, né? Ele está numa lista, tá? Eu vou falar para ele estabelecer uma condição. Então, a condição é como se fosse um if, né? Então, é uma condição simples aqui. Então, é um if que eu tenho se o valor fulano é igual ao outro valor, tá? Então, o primeiro valor aqui é o meu item que está em lista. Eu vou aqui pegar qual que é a referência dele. Ele está numa lista, eu vou pegar o campo referência, tá? Bastante atenção, referência. Atenção aqui também, costuma a gente não dar bola para esse campo. Nesse caso aqui a gente tem que dar bola sim para ele. É o referência ID. Então, compara, né, a minha referência, tá, com o segundo elemento aqui, aí olha só, é o nosso drop-down da atividade 2, tá? Então ele foi lá e capturou ela. Lembra na hora que a gente estava lá no drop-down da atividade 2, que no Options Value e Options Label, o que está lá no Options Value é a referência ID. Então aqui agora eu vou capturar ele, tá? E aí ele vai o item no index fulano de tal, porque esse filtro aqui, então ele foi lá e filtrou. Ele filtrou como a comparação é de 1 para 1, ou seja, ele já identificou o Document ID é igual ao Document ID que está no drop-down. Document ID. Então é uma, digamos assim, é um registro que nesse array ele está de 1 para 1. Então ele está o index agora, é o primeiro, e eu vou pegar agora a referência dele. Ou seja, então aqui a gente, quando clicou no drop-down, eu coloquei dentro dessa variável local aqui, atividade, qual é o registro que foi clicado, e capturei ele lá dentro do drop-down. Então agora, se não tivéssemos esse registro aqui, imagina fazer isso aqui lá naquele botão de salvar, né? Que eu teria que mandar para o cadastro principal só a referência da atividade. Tá, então nesse momento, tá, esse drop-down já está ok. Vamos validar os outros drop-downs aqui, esse drop-down aqui, ele que é do serviço, desculpa, nós estamos na atividade aqui, a gente já concluiu, vamos passar por de serviço. Mas, não, pensei aqui em compilar e mostrar aqui, mas não precisa porque foi uma ação aqui interna que a gente fez, a gente não vai visualizar ela. Vamos só passar para frente aqui para validar tudo isso aqui para chegar lá no botão salvar, tá? Então aqui eu tenho, né, a minha coleção por referência, mudou o assunto, agora aqui é uma outra tabela, é a tabela de serviço, tá? E aí ela é de referência, e a referência dessa tabela está vindo do nosso campinho, da nossa tabelinha que chama Tab Preços aqui, né? Lembrando aí
tá? Nós estamos editando um registro desses aqui. Esse registro, ele tem aqui a referência dos serviços que foi selecionado, atividade que foi selecionada. Acabamos de fazer atividade agora, né? Então, ó, essa atividade aqui, ó, é a SCS. Vamos visualizar ela lá na nossa coleção de atividade. Vou procurar ela. SCS, ó, é essa aqui, cardiologia. Quer dizer, imagina se eu não tivesse esse artifício de vincular pela referência, eu teria que levar todos esses campos aqui lá para a tabelinha Tab Preços, tá? No entanto, eu não trouxe todos os campos, eu trouxe só a referência de aonde que ele vai localizar esse registro, ele localiza ele pela referência, que é isso aqui, ou Documento ID, como queira, tá? Bom, então já sabemos que de serviço a gente vai percorrer o mesmo caminho. Vamos na linha de atividade aqui, eu não preciso mais dela, estou na linha de serviço, já colocamos a nossa primeira tabela aqui por referência. Ele, apesar de ser um drop-down, mas se a gente observar na propriedade dele, a única coisa que eu estou usando é só o hint, e esse hint aqui eu estou pegando a informação dessa tabela de serviços que já está, e peguei o nome do campo lá do serviço. Então não tem malabarismo nenhum aqui. Se esse cara aqui fosse um campo texto, né, um campo texto, é a mesma coisa, tá? Traria ele lá da tabela. Mas é porque no exercício anterior eu estava usando esse drop-down aqui com outras funcionalidades. Mas enfim, didaticamente fica aí. Agora vamos partir para o serviço. Serviço, então, aqui eu já é um drop-down que eu tenho que mostrar todos os elementos, e aí já não é mais um collection from referência, tá? Ele é a lista de todos os documentos, tem o meu filter aqui que eu já selecionei. Então vamos acelerar o processo, já tem todos os serviços disponíveis nessa coleção. Agora, nas propriedades aqui, eu não está programada, está tudo virgem as propriedades, então aqui agora vai ser repetitivo, mas só para fixar. Eu vou pegar o referência ID desse drop-down e trazer ele como se fosse uma das opções que eu quero. Além disso, no drop-down eu também tenho que capturar os labels, tá? Então, do ID é o que? É o meu serviço. Quando o mapa aí ele vai me propiciar olhar o layout. O layout eu faço um get lá para pegar o nome do campo. O nome do campo que eu tenho é a referência do serviço. Ok, aqui não tem que fazer alteração nenhuma, tá? Isso aqui seria se eu tivesse que editar esse campo, no meu caso, ó. Então meu option values eu já tenho isso aqui. Tá ativado o labels, então isso aqui para mim está disponível. Eu vou novamente visitar os serviços, minha tabela de serviços. Eu vou no mapa de layout, lá eu faço um get para pegar qual campo que eu quero. E eu quero agora não é o campo referência, é o que vai ser mostrado para o usuário, é o nome. Pronto, não tem alteração. Então se a gente aqui já colocar para compilar, a gente vai ter essa visualização. Tem um erro aqui, update referente à atividade não propriamente setado, deixa eu ver aqui. Porque o update aqui que quando eu estava fazendo deixa eu deletar isso aqui, que isso aqui a gente ainda não chegou no update, ok? Já zerou, então já temos isso aqui. Vou aproveitar de quebra e já configurar esses dois caras aqui também, tá? Então a linha nossa de serviço com os dois drop-down nossos já está ok. Agora vai ser de produto. Eu já tenho ligado aqui o drop-down só de visualização, que me mostra
que o meu item de preço está vinculado ao produto X. Então eu não vou mostrar todas as coleções de produtos aqui. Aqui é um produto fixo, ele vai escolher aqui. Se é aqui, esse cara é por referência. Então é uma coleção from referência. E a referência veio lá da ficha do nossa tabela aqui que me guardou a referência, e aqui eu vou baseado nela, no meu campo aqui que eu preciso mostrar, que é o campo hint, tá? Eu capturo ele do layout lá o nome do produto. Então, igual nós fizemos aqui nos outros anteriores, tá? Bom, então a captura está ok. Agora aqui da mesma forma, no produto 2, aqui sim, ele tem que estar linkada a ele, é uma coleção, essa coleção ela já é uma query collection, não é um documento por referência, tá? Ela vai trazer todos os produtos, é uma lista, já tem meus filtros, ok? Então já tem a query collection ligada. E aí vamos ver na propriedade que vai ser visualizado. Tá virgem, tá? Então aqui a gente já vai fazer, eu preciso desse drop-down do reference ID e preciso também do nome. Reference ID aqui, que eu vou capturar ele, e o nome vai ser aqui no label. Opa, reference ID é aqui. Option Values e Option Labels, aqui que eu vou trazer. Então na minha primeira, tá aqui, é a minha tabela de produtos, meu layout, capturo, faço um get no campo referência. Só isso. Pronto. Já agora, no meu Options Labels, eu vou mostrar o nome. E aí, produtos novamente, mapa, layout, faço um get para pegar o campo que eu quero que agora que vai ser visualizado é o campo nome. Ok. Beleza. Aí, falta a gente fazer agora só a finalização aqui, que é quando eu clicar e abrir esse drop-down e selecionar um registro que está aqui dentro, né, eu guardar ele naquela nossa variável do page state, tá, que é produto clicado e serviço clicado. A atividade clicada a gente fez ela, né? E então vamos aqui providenciar nas nossas ações do serviço que ficou faltando e do produto. Vamos primeiro no serviço, uma ação nova. Essa ação nova ela é de State Management. Eu vou fazer atualizar do page state e a variável que eu quero é o serviço clicado. Beleza. Eu vou setar. Essa variável ela vai ser alimentada por quem? Essa variável, serviço clicado, ela vai ser... Quem achar que é serviços é errado. Por quê? Porque eu estou lá no drop-down e o drop-down lá no Options ele guardou o reference ID. Então, ó, eu estou no meu... Opa, calma lá. No page state, né? var serviço clicado, ok? Que vai... Não, calma lá, peraí. Não é serviço clicado, não. Vou remover aqui. Vou começar de novo aqui, até bom pra gente fixar. É porque tanta coisinha, né? Tanto no serviço clicado que eu vou ter que alimentar. Vamos setar o valor dele. E aqui agora é do drop-down que a gente tem que extrair essa informação, que é o reference ID, o documento que está naquele drop-down que foi selecionado, tá? E aí a gente tem que entender que é um filtro, e aí eu tenho que filtrar qual daquelas linhas, né, foi selecionada. Então, e aí
a gente começa, né, selecionando aqui que a nossa tabela é a tabela que mostra todos os serviços. Eu vou usar filtro e de uma lista de itens. E eu vou ter que falar uma condição, porque essa condição é o seguinte, é uma condição simples, então é a condição simples. O primeiro valor, né, eu vou comparar o A é igual a B, então o meu primeiro valor aqui é um item que está em lista. Eu vou pegar aqui um campinho, que é o campinho referência, tá? Documento ID. Ok. Meu comparado com o que? Agora sim eu vou comparar ele com o meu drop-down, tá? E ele é o kit state. Eu estou no serviço, é o nosso drop-down 2 do lado direito da tela, tá? E aí, ok. Então ele deu casamento, ou seja, ele conseguiu sintonizar, né, o drop-down que está naquela linha com o que está lá na tabela, né, de serviços, conseguiu. Então isso aqui é uma relação de 1 para 1, tá? Ele conseguiu fazer isso aí. Agora eu vou identificar dentro do array, né, dentro da lista de index, meu item está num index fulano de tal. Nesse caso aqui é o primeiro, né, índice, porque esse índice aí é de 1 para 1, então eu posso falar que é o primeiro, capturei ele, pronto, eu vou pegar e vou pegar do drop-down aquela referência que eu falei que precisava, né, que ia usar ela no futuro. Então aqui, agora sim, a nossa variável serviço clicado, ela já foi preenchida, lá dentro tem a referência. Então vai ser útil quando? Quando eu for fazer o update, eu vou usar essa referência que foi guardada aqui no documento clicado e vou alterar aqui, ok? Beleza, vamos partir, fazer as mesmas coisas aqui para o nosso último drop-down, tá? É o produto 2. Vamos só validar aqui, no produto 1 eu tenho um drop-down, meu drop-down aqui from referência, porque é um só imutável, é o que veio na ficha original do preço que a gente está modificando, ok? Esse aqui já é uma lista, um drop-down que eu chamei de produto, Query Collection, produtos, é uma lista, ok? Filtro, deve ter filtro aí, aquele da empresa, ok? Beleza, então tá bom. Então agora vamos para as nossas propriedades. Nossas propriedades aqui a gente já fez, eu já consigo mostrar todos os produtos e guardei aqui no Option Values o Documento ID, porque, né, eu vou precisar dele na hora que eu clicar no documento e guardar naquela variável documento clicado. Então é esse Documento ID que vai lá para aquela variável. Só para relembrar aqui, ó, tá? Quando eu clicar em produtos, é a referência do produto, que é esse número aqui, ó, que vai ser guardado lá nessa tabelinha de preço aqui, ó. Então aqui, ele aqui, produtos, senhor SI. Então se eu procurar aqui na minha lista de produtos, aqui, senhor SI. Então eu guardo só esse número. Não preciso levar todas essas informações lá para a nossa tabela de preço. Então essa que é a relação master detalhe, né? Que é uma coisa que esse programador tem que saber usar, tá? Bom, então já consigo apresentar, então agora eu vou no documento clicado, tá? Documento clicado, vamos criar uma ação, essa ação aqui a gente vai no documento clicado, ela vai ser State Manager, é o page state, que é uma variável local. Eu vou guardar ela no var produto clicado, ok? E vou setar o valor. E aqui agora a gente vai ter, né, essa atenção especial, tá? Então veja bem, é o meu drop-down de produtos. Então, meu drop-down de produtos. E aí
meus produtos ele é uma lista. Eu preciso filtrar esse cara aí, né, da minha lista do produtos. E a minha lista eu vou filtrar ele comparando ele com essa referência desse produto aqui com a referência que está guardada no drop-down. Então, o A com B. Então, é um if simples. Uma simples condição. Se isso aqui é igual ao B aqui, se A é igual ao B, ele vai dar casamento. Tá? Então, tá no primeiro valor, ele está numa lista. Tá? Não se esqueça. Vou pegar aqui dos campos, o campo dele que contém a referência dele, que é o documento ID, tá? Peguei. O segundo campo é o que está no nosso drop-down. Nosso drop-down é um widget state e é o produto, é o drop-down produto 2, tá? Então, e aí ele está guardado dentro do drop-down, já previamente guardei o índice, né, quer dizer, aqui deu casamento, então se deu casamento, na tabelinha, digamos assim, virtual que ele guardou aí, esse casamento é uma tabelinha, é um array virtual com um elemento só, tá? Então eu posso capturar lá a referência que está em qual índice? Que está no primeiro elemento do índice, porque só tem de 1 para 1, só tem no array virtual um registro, né? Se tivesse mais, aí seria outra história, tá? E aí eu vou pegar o segundo elemento B, que ele está comparando, o A com B, também é uma referência. Então a referência que está na coleção com a referência que está no drop-down bateu, conferiu. E aí o que vai ser guardado aqui é a referência que deu casamento, ok? Bom, muito exaustivo, então agora nós vamos compilar. Visualmente a gente não vai ver só essas tabelas já preenchidas, né? Mas vamos aqui, vou dar um congela para andar rápido. Beleza. Então, nós estamos já aqui na tela 4, vamos validar aí o que a gente acabou de fazer, né? Então, escolho o cara que eu vou editar, e aí, né, as 3 tabelas vinculadas a esse cara, que é a precificação, estou precificando. E aí, na parte de geriatria aqui, a gente pode escolher qualquer coisa, né? Então, não alterou aqui. Então, o que a gente vai fazer agora é programar esse botão de alterar, que é fazer o update, ok? Então, vamos lá, né? E aí, botão alterar. Não tem nenhuma ação aqui. Vou abrir minhas ações. Minha ação é de update, né? Então, eu vou fazer um backend, Firestore, update document, tá? E aí vou atualizar quem? A minha tabela de preços, tá? E aí minha tabela de preço, o referência ID dela é a referência, né? Que não tem nada a ver com as outras referências lá daqueles campos meus, daquelas tabelas ali em paralelo, né? Então o primeiro campo nosso que a gente vai alterar é a de atividade, por exemplo, né? Então, minha tabela no campo que eu tenho lá é o referência atividade. Ele vem de uma da variável, a variável nossa é quem. Quando eu cliquei no drop-down, lembra que a gente guardou, né, a referência daquele documento clicado lá naquela variável de página, né, no meu page state, tá aí. Então, ó, atividade clicada por referência. Lá dentro tem a referência que foi clicada, ok? Beleza. E aí eu tenho mais campo. Meu próximo campo é o referência serviços. E aí
eu vou meu page state, serviço clicado. Olha a importância, né, de quando a gente clica guardar essa variável. Minha terceira variável, tá? Ela é o produto, a referência de produto, ok? E aí ela é do meu page state, produto clicado, ok? Ok. Agora então eu tenho todas os campos, todos os updates aí na tabela correta, tá? E aí vamos validar isso aí, vamos ver, ok? Vamos compilar, já expirou, vamos dar um break. Pois bem, acho que deu certo, tá? Foi da compilação, então vamos testar, né? Então esse nosso primeiro registro aqui, vamos fazer o ajuste aqui, tá? Geriatra, atividade, consulta particular, e vamos alterar cada um desses caras aqui, tá? Vamos falar que esse cara aqui, ao invés de geriatra, ginecologia, de repente a consulta aqui é um exame, e de repente esse produto aqui, que é o Marcos, vai passar a ser a Marina, por exemplo. O valor aqui eu não está no nosso update, então não estou preocupado com ele, tá? É só colocar ele lá no update, mas sem o teste aqui agora é em cima dessas três. Então vamos alterar. Ó, quando eu faço update, o registro pai, que está lá no scaffold, ele já automaticamente atualiza aqui, né? Essa página faz o rebuild, tá? Então poderia colocar no update aqui o valor, e só que isso aí a única coisa que ia fazer ia demorar mais para nossa adicionar um campo aqui. Essa parte aqui é bem fácil. Preço, valor específico, não, ele vem da variável, e a variável que ele vem é a variável da tela. A tela, o id, é o preço, ok? Já que a gente alterou isso aí, vamos alterar o último campo, que é a unidade, um valor que vem da variável da tela, na tela é o id state, lá na tela é o unidade. Ok, morreu. E aí já está tudo unidade, preço, tudo ok. Então vamos Ctrl S, espero essa mensagem apagar. Apagou. Vamos lá, vou fazer um instante reload. Pronto, vamos fazer o teste, né? Vou lá na telinha 4, que é a nossa origem. Estou nesse produto aqui. De repente já fiz vários ajustes aqui. E aí vamos alterar o preço. Tá? O preço já foi alterado, ok? Então é isso aí. Vamos lá testar a final agora. Estava fazendo uns ajustes aqui, coisas outras irrelevantes, tá? Enfim, vamos pegar esse primeiro registro aqui. O nosso geriatra consulta Marcos, tá? Vamos mudar totalmente aqui. Aluguel Airbnb. Vamos fazer reserva. E aí de repente no nome do desaparecido, ok? Vamos alterar. Já aluguel, reserva Airbnb em nome do Marcos. E aí vamos alterar aqui de novo. Ele não alterou o nome do médico, que era José Aparecido, mas quando ele veio aqui, tem alguma coisinha aqui que depois eu vou verificar, mas por longo, o vídeo não ficar muito longo, não vamos preocupar com esses detalhes não, tá?
Então assim, eu já vou dar por encerrada aqui essa aula e a gente fez todos os ajustes e de repente é uma nova forma de lidar com os drop-down, múltiplas tabelas, master detalhe, tá? É bem interessante. Eu tenho outros vídeos aí que eu lido com drop-down, mas com outras funcionalidades totalmente diferentes, tá? Mas acho que todas elas são válidas aí. Então vale a pena aí ter essas várias visões aí de como trabalhar com esses maus elementos. Valeu, gente. Muito obrigado. Valeu aí pela companhia e até a próxima. Show de bola!